Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vinda mais uma vez em nosso canal. Meu desejo é que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu coração, o seu ministério. Queria mais uma vez, nessa oportunidade, trazer uma palavra do Senhor para o seu coração. Mas antes disso, eu queria te convidar para que você estivesse aí se inscrevendo em nosso canal, que você estivesse aí clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, fazendo a sua inscrição e também não deixasse aí de compartilhar essa mensagem aí para grupo, para amigos, pessoas aí que você vê ou conhece que se identificam com esse tipo de mensagem, com a palavra. Então, que você possa estar enviando essa mensagem para seus grupos, para que mais vidas sejam alcançadas, que nós possamos aí alcançar mais vidas e sermos mais despertados, vamos dizer assim, para um evangelho genuíno. Não o que tem acontecido nesses dias. Eu creio que a igreja ela vive os seus últimos momentos na terra. Muitos não acreditam nisso, até cristãos, meus queridos. Até muitos cristãos. Muitos pastores, muitos líderes, eles não pregam como se Cristo estivesse voltando, ou se Cristo ele fosse voltar para arrebatar a sua igreja. Mas nós que somos conscientes, a palavra diz que nós que somos do dia, nós precisamos, irmãos, falar de um evangelho genuíno, falar a verdade. Então, que você possa estar aí acionando também esse sininho, para todas as vezes eu estivesse postando um novo vídeo, você estivesse recebendo aí essas novas notificações aí. Então, que Deus te abençoe mais essa palavra, que o Espírito Santo possa clarear a sua mente e falar no teu coração. Quero trazer uma palavra hoje, irmãos, acerca de assuntos que têm envolvido a nossa igreja, as nossas igrejas, e muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nas nossas preocupações, ou até com os nossos desejos de fazer a obra do Senhor, e às vezes não atentar para alguns perigos que estão ao nosso redor, ou até em nosso meio, nós não percebemos o que está acontecendo. Quando não é um fato muito escandaloso, que às vezes a gente vê alguns fatos que eles são muito escandalosos no meio do povo evangélico, mas, irmãos, existem alguns fatos que aconteceram na época pré-histórica, na época dos reis, dos profetas, irmãos, e esses espíritos malignos que atuavam no passado, eles estão atuando no meio da igreja do Senhor hoje, e muitos não estão percebendo isso. E eu queria, nessa palavra, trazer uma palavra de despertamento para você e para mim também, que sou líder, para que nós possamos ficar mais atentos para aquilo que está acontecendo, para fatos que às vezes nós damos como coisas do nosso cotidiano cristãos, mas não pode estar acontecendo. E nós precisamos dobrar mais o joelho, precisamos pedir mais ao nosso Deus que Ele abra a nossa visão, que Ele abra o nosso entendimento, para que possamos aí ser mais conscientes dos perigos que nos rodeiam, de tão de perto, né, vamos dizer assim. Eu queria estar meditando com você, lá no livro de 1 Reis, o capítulo 19 é um texto que muitos conhecem. O capítulo 18 e o capítulo 19. No capítulo 18 nós vemos que foi aquela grande batalha de Elias com aqueles 450 profetas de Baal. Já no capítulo 19, ele toma uma decisão, ele foge da Jezabel. E aí o nosso Deus vai em busca de Elias. E que coisa incrível. Da mesma forma que Deus foi em busca de Elias, Deus ainda vai em busca de nossas vidas.
Porque Deus procura verdadeiros adoradores, como diz a palavra dele, meus irmãos. E Elias, ele era um verdadeiro adorador. Estava amedrontado. Achava que estava só. Mas aí no capítulo 19, no versículo 18, Deus ele diz essa palavra para Elias. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que Deus possa nos dar graça, nos conduzir, irmãos, para que você possa aí divulgar essa palavra. Creio que muitos líderes não se atentam ou não aceitam, talvez, palavras como essa. Porque muitos já estão, vamos colocar de uma forma simples, encharcado com as coisas desse mundo, encharcado com as coisas que esse mundo tem oferecido, já muitas vezes invadiu a igreja. E o difícil é quando essas coisas invadem uma igreja. É um líder conseguir tirar isso, se ele não tiver uma autoridade e a ousadia, que é a coragem para mudar e pregar o reino de Cristo. E eu queria falar sobre um tema assim que Deus colocou no meu coração. E isso tem acontecido hoje. Não somente hoje, mas de uns tempos para cá, irmão, desse século 21, no meio das nossas igrejas. Beijando a mão de Jezabel. Que o Espírito possa nos revelar, irmãos, o sentido dessa palavra e nós possamos divulgar isso. Quem sabe até líderes, irmãos, novos não têm noção do que estão fazendo. Jovens, adolescentes e quem sabe membros de sua igreja que talvez não tenham parado, avaliado, estudado as Escrituras, estudado aquilo que tem acontecido ao seu redor, como os bereenses faziam lá em Atos. E precisamos, irmãos, analisar isso. Precisamos estar atentos. E talvez as pessoas estão aí, cristãos, beijando a mão de Jezabel, desse século 21, e não estão sabendo. Mas quem era essa Jezabel, irmãos? Essa mulher que levou esse grande profeta que, de repente, num grande desafio, no capítulo 18, ele desafia ali os 450 profetas de Baal, aqueles que eram adoradores, que Jezabel era adoradora. Existia ainda mais os outros, que eram 400 de Aserá, que somavam aí 850 profetas. Mas ele desafiou os 450 de Baal. E quando ele destrói, mata, vence aqueles homens naquela grande batalha, essa mulher que era uma adoradora de Baal, que fazia sacrifícios em favor de Baal. E entende bem, eram sacrifícios que ela não media esforços, sacrifícios humanos, para poder alcançar esses objetivos como uma mulher maligna que ela era. Jezabel era uma mulher manipuladora, dominadora. Jezabel era uma mulher egocêntrica, uma prostituta espiritual. Essa mulher era uma idólatra. Jezabel não tinha escrúpulos, manipulava julgamentos e matava pessoas inocentes para alcançar os seus objetivos. E Jezabel era ela, meus irmãos. Era ela que sustentava os 850 profetas, 400 profetas de Aserá, 450 de Baal. Todos eles comiam na mão dela.
sem contar aqueles que se contaminaram, que se deixaram levar pelos caprichos de Jezabel. Alguns ainda de Israel se contaminaram, aceitaram o suborno para não serem mortos, que ela mandou caçar os profetas. Por isso essa palavra em Deus disse para Elias: conservei Israel 7.000. Não tinha somente 7.000. Não tinha somente ali os 7.000. Tinha mais. Mas é claro que alguns se corromperam, aceitaram o suborno, aceitaram beijar as mãos de Jezabel e comer a sua mesa. E quando nós olhamos, irmãos, para esse quadro tão deprimente dessa mulher, não quero falar de Acabe, que foi aquele rei fraco, manipulado, dominado, mas esse espírito de Jezabel, esse espírito, irmãos, que ainda age hoje no século 21 no meio da igreja do Senhor. E o pior, irmãos, não vou dizer pela falta de conhecimento da palavra, porque hoje há uma facilidade muito grande de conhecimento bíblico, de estudo bíblico, mas pela falta de intimidade com o Senhor. O que leva a uma intimidade com Deus, o que leva a ter uma essência de Deus, não é você ser um grande conhecedor da palavra, mas um grande praticante da palavra que você realmente está lendo. E por isso, muitos hoje são enganados, muitos são ludibriados, levados, irmãos, por essas fábulas, e estão aí, irmãos, beijando a mão de Jezabel do século 21. Esse mesmo espírito enganador, dominador, manipulador. O homem, quando eu falo de homem, eu falo do cristão, do líder, daquele homem que parece que você olha e fala: nossa, você é uma grande mulher de Deus. Mas são pessoas egocêntricas, cultuam os seus próprios ventres, como diz a palavra de Deus na carta paulina. Cultuam seus próprios ventres. São pessoas, irmãos, que são prostitutos espirituais, que vivem a divisão no púlpito, que comem na mesa do Senhor e comem na outra mesa. Pessoas que vivem enganando e sendo enganados. Então Jezabel não tinha esse escrúpulo. E nós vivemos hoje, irmãos, num mundo de cristãos, de líderes. Porque nós temos uma igreja hoje fraca. Uma igreja sem autoridade. Uma igreja que não se vê mais milagres. Uma igreja que não se vê mais um coxo receber as suas pernas de volta. Uma igreja que já não se vê mais os olhos dos cegos serem abertos. Será que não existe mais coxo? Será que não existe mais cegos? Será que não existe mais surdos? Será que não existe mais paralíticos? Existe. Mas Deus não envia para as nossas igrejas para que as igrejas não sejam envergonhadas, para que o nome dele não seja envergonhado. Porque a igreja, ela vive dessa maneira, se prostituindo espiritualmente, perdeu sua autoridade, tem perdido uma credencial, uma autoridade que vem dos céus. E Jezabel, ela não tinha escrúpulos, e hoje a gente vive dessa maneira, irmãos. No meio de líderes, homens, mulheres,
que não tem escrúpulos, manipulam muitas vezes, irmãos, algumas coisas para seus bem-prazeres, para alcançar seus objetivos. Não se importam com aqueles que estão ao seu lado, com o mais fraco, com o oprimido, com aquele carente, necessitado. Se importam sim com aquilo que eles vão alcançar. Jezabel manipulava. Ela matava pessoas inocentes. E hoje, como nós temos visto hoje, irmãos, quantas pessoas inocentes sendo mortas, não falo fisicamente, mas espiritualmente. Você, nesse momento, quantas pessoas você conhece que saiu da igreja por causa de líderes, por causa de homens e mulheres? E as pessoas hoje, elas usam aquela frase, a salvação é individual, cada um vai dar conta de si. É uma verdade. Cada um vai dar conta de si. Jesus disse que todo joelho se dobrará diante dele e confessará que ele é o Senhor. Mas muitas pessoas, muitos inocentes estão sendo mortos por causa de pessoas gananciosas, pessoas que matam com suas palavras, com seus egocentrismos, com as suas idolatrias. Jezabel era uma idólatra. Ela idolatrava a Baal, idolatrava a Aserá, fora outros deuses que ela idolatrava. E hoje, quantas pessoas estão idolatrando, irmãos, homens e mulheres? Hoje a gente vê, uma pessoa vai cantar, vai até pregar, se não tiver aplausos, não tem a glória de Deus. Aí a pessoa fala, aplauda ao Senhor, mas que o Senhor nada. A pessoa tem que se sentir bem, tem que ouvir aplausos. Não se usa mais uma palavra que alcance a alma, uma palavra que alcance o emocional. Não é aquele que transforma a alma, é aquele que mexe com a consciência da pessoa. E nós precisamos hoje, irmãos, de líderes, de homens e mulheres que alcancem almas. Jesus disse, vinde a mim, todos que vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Palavra que mexe com o emocional não alivia a carga, não tira fardo. Então essa mulher, irmão, Jezabel, sustentava esses 850 profetas. 450 eram profetas de Baal, que eram os 450 que Elias matou naquele monte, naquele grande desafio. E ficou os 400 de Aserá. Esse mesmo Espírito, irmãos, Pai, você, meu querido, minha querida irmã, ele está em nosso meio. Ele está, às vezes, na sua igreja. Está na minha igreja como pastor, presidente do ministério. E muitas vezes, Deus nos dá até autoridade para tirar, mas não deixa tirar. Porque esses espíritos, eles são manipuladores. Já manipularam, já criaram um grupo de amigos. E quando você mexe nessa raiz, que é o joio, você vai arrancar o trigo, vai mexer muitas pessoas. Então nossa função como líder é nós orarmos a Deus. É Deus nos dar graça, inteligência, para nós cuidarmos do trigo, mas de olho no joio, e deixar que eles cresçam, deixar que o trigo floresça, para que ele possa fortalecer sua própria raiz e se desvencilhar do joio. Eles estão no nosso meio.
estão em nossas igrejas. Então, como podemos identificá-lo? Esse espírito de Jezabel. Você vê muitas perseguições dentro das igrejas, irmãos. Pessoas que não vigiam. Pessoas que não vigiam, perseguem o próprio irmão. Vive perseguindo uma líder, perseguindo a irmã, perseguindo o pastor, perseguindo a pastora, perseguindo a missionária. Pessoas, irmãos, que perseguem. É o espírito de Jezabel, perseguição. Outro, é o que mais nós vemos, é o espírito de manipulação. São pessoas que são manipuladas por outras. Esses mais fracos na fé, as pessoas inocentes que não têm conhecimento, são manipulados. São levados por essas pessoas que às vezes enchem de presentes, dos falsos carinhos, dos falsos abraços, dos falsos afetos. São manipuladas, enganadas. E nós não podemos fazer nada a não ser dobrar o joelho e orar e chorar para essas almas, para que elas possam abrir os seus olhos, para que Deus possa desvencilhar essas pessoas das mãos, das garras desse espírito de Jezabel. Pessoas que vivem hoje numa idolatria, vai para esses shows gospel e idolatram aqueles cantores. Quando não é nos shows, é dentro das igrejas. Idolatram pastores que pregam bem, que falam muito bem. Nós não temos que idolatrar ninguém, meus queridos. Temos que idolatrar nenhum líder. Nem a Cristo nós devemos idolatrar, mas amá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Vivemos nesse mundo cristão egocêntrico, pessoas egocêntricas que estão dentro das nossas igrejas, ao nosso redor, ao nosso lado. Esse egocentrismo, esse ego, que a pessoa só pensa em si mesmo, não pensa no próximo, mas pensa em si, somente em si. Não pensa no reino, não quer sofrer nada em favor do reino, mas quer alcançar alguma coisa que venha em prol do reino. Então, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 29, para encerrar essa palavra, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus, Apocalipse 2, 19. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos e a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Deus conhece as tuas obras, conhece o teu coração, mas Ele conhece esses homens também, essas mulheres gananciosas, e Ele tem contra eles isso, que eles toleram as obras de Jezabel. Muitos líderes estão tolerando esse espírito de Jezabel. E nós precisamos atentar contra isso. Oremos ao nosso Deus, oremos ao nosso Deus, irmãos, para que abra os olhos da igreja, para que avive as nossas igrejas, para que a igreja seja avivada, despertada, irmãos, para que ela não caia mais nessas fábulas, nessas manipulações e nesses enganos. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa te dar graça, te dar vitória, te dar inteligência, te dar sabedoria, meus queridos irmãos. Te dar a visão da águia, a prudência da serpente e a simplicidade da pomba, para que você alcance a vitória sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por essa palavra santa, viva e eficaz, que se compraz para aquilo que ela é enviada. Quero pedir que tu abençoe agora a cada ouvinte, a cada servo teu que está inscrito
inscrito nesse canal, que seja alcançado por essa palavra, meu Deus eterno, seja despertado pelo teu poder, que tu possa ungir os seus olhos, a sua mente, os seus ouvidos, ó Deus eterno, ungir o seu coração, meu Deus, dá coração de leão, coração de um vencedor, ó Deus eterno, que não se prostra, não se deixa ser dominado por fábula, mentiras, ó Deus, manipulações, mas que possa olhar, ó Deus, com a visão de reino, meu Deus, com a visão de ungido, de uma ungida tua, meu Deus, para alcançar a vitória, vidas, ó Deus, para ti. Eu oro para esse irmão, oro para essa irmã, oro para esse líder, para essa líder, por esse jovem, para essa jovem, e abençoo, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê a vitória, em nome de Jesus.